Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Eliel e eu gostaria de uma breve meditação com os irmãos. Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Eu me considero um pregador de leigos, eu não me considero um pregador de pregadores, eu não me considero um teólogo, mas nessa palavra aqui eu gostaria de falar dos diferentes tipos de sermões. Isso é de grande importância para os jovens pregadores que estão começando agora, saber distinguir os mais variados tipos de sermão. Estou pregando há mais de 15 anos, pastoreando a igreja há 13 anos e sinto no meu coração o desejo de ilustrar para os meus amigos, meus irmãos, os diferentes tipos de sermões. Em primeiro lugar, existe o sermão temático. O que é um sermão temático? É um sermão cujo pregador se utiliza de um tema para discorrer a sua pregação. Por exemplo, o pregador, independente do texto escolhido, ele pode pregar sobre o tema a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a salvação pela fé. São exemplos de temas que ele pode escolher qualquer texto para fundamentar a sua mensagem, porque a sua mensagem ela é temática. Ele vai trabalhar dentro do tema. E uma vez que você opta por pregar um sermão temático, sua pregação precisa obedecer o tema. Ao sugerir aos ouvintes o tema que você utilizará, você precisará ter introdução, você precisará ter meio e fim, obedecendo ao tema sugerido pelo pregador. Assim como nas revistas de escolas bíblicas dominical, você tem um tema e temos 3 objetivos da lição. Assim é o sermão temático. Você tem um tema, você apresenta o tema, mas a igreja precisará acompanhar se você de fato vai alcançar os objetivos traçados dentro do tema que você utilizou-se. Esse é o sermão temático. Ele é um sermão fácil de aprender, porque o pregador deixa os seus ouvintes saber aonde ele quer chegar. Existe o sermão textual. Eu gosto de lembrar do apóstolo Valdemiro Santiago, que entre os pregadores brasileiros atuais, ele é o pregador que mais se utiliza do sermão textual. Ali ele fica com uma caneta em cima da Bíblia e lê algumas frases, dá uma pausa, explica, volta para o texto, dá uma pausa, explica. Esse é o sermão textual. Qual a diferença do sermão? Qual a diferença do sermão temático para o sermão textual? O sermão textual ele utiliza do texto para pregar. Cada frase do versículo, cada frase do texto escolhido, ela é pausada, explicada, justificada, ilustrada, e o pregador tranquilamente, paulatinamente vai pregando o texto escolhido. Esse é o sermão textual. Existe o sermão expositivo, considerado pelos teólogos o mais eficiente, onde o pregador ele não se apresenta. A Bíblia, ela prega a própria Bíblia. Geralmente o sermão expositivo se faz necessário pregar o livro inteiro, o capítulo inteiro, porque o pregador ele não vai se utilizar-se da sua alma, da sua vontade, da sua experiência. Ele vai pregar simplesmente a Bíblia. E esse sermão ele é um pouco mais complexo, porque exigirá do pregador um pano de fundo histórico bem pesquisado. Você deverá saber quem escreveu o livro,
aonde o autor estava, a quem ele se endereçava, o que ele queria dizer quando falou aquelas palavras. É o sermão expositivo. Por exemplo, poderia escolher o livro de Esther, que é um livro pequeno, e pregar um sermão expositivo. Talvez levaria semanas e semanas só estudando o livro de Esther, porque o sermão expositivo, ele precisa de uma pesquisa, ele precisa de ser fiel ao que o autor queria dizer. Eu não posso opinar, eu não posso dizer, sugerir em cima da Bíblia. Então o sermão expositivo, ele é onde o pregador se esconde, ele se oculta e deixa a Bíblia falar por si próprio. Por isso que é considerado o melhor sermão e o sermão mais eficiente, pois o pregador se esconde e aparece somente a palavra, aparece somente a Bíblia. Então esses são os principais tipos de sermão: sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Agora eu gostaria de dizer algo sobre ilustração. Diz o pastor Josué Gonçalves que a ilustração ela abre a janela da alma para o pregador e para o ouvinte. É como uma casa com janelas, ela é clara e bem iluminada. O pregador deve se utilizar de ilustrações para fazer seu sermão mais atraente, compreensivo e também ele deve fazer com que os seus ouvintes o acompanhem até o final, né? Aí ele vai dizer: uma casa sem janela é uma casa escura, uma casa com bastante janela é uma casa iluminada. Assim é o sermão sem ilustração. Às vezes ele se torna seco, extensivo, exaustivo e cansativo para o ouvinte. Mas se você, como um pregador, utiliza-se de uma ilustração como Jesus utilizava para exemplificar suas mensagens, seu sermão será mais bem aceito e quem sabe você será mais eficiente no ministério da palavra. São sugestões do pastor Eliel. Deus abençoe. Não estou ensinando pregadores, não. Eu estou dando uma palavra aos meus irmãos leigos, os meus irmãos iniciantes. Dá instrução ao sábio, ele se tornará mais sábio. Um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor.